vamos falar sobre o primeiro e maior milagre eucarístico que se tem notícia, o milagre eucarístico de Lanciano. Este milagre existe de forma permanente, ou seja, até hoje, e aconteceu entre o final do século VII e o início do século VIII de nossa era. Um frade basiliano, apesar de ser padre, tinha dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia e orava muito para que Deus o ajudasse nessa questão. Bem, na igreja de São Legonziano, na cidade italiana de Lanciano, durante a celebração da missa presidida por esse mesmo padre, concluída a consagração do pão e do vinho, a hóstia transformou-se em carne viva e o vinho em sangue vivo, formando 5 glóbulos irregulares e distintos uns dos outros em sua forma e tamanho. A hóstia carne, como hoje se observa muito bem, tem o tamanho da hóstia grande atualmente em uso na Igreja Latina. É ligeiramente escura e, quando olhada contra a luz, adquire um colorido róseo. O sangue está coagulado, tem cor de terra, tendente ao ocre. Desde 1713, a carne está conservada num ostensório de prata, estilo napolitano. O sangue está contido numa rica e antiga ampola de cristal. Os frades menores conventuais guardaram o milagre a partir de 1252, por determinação do bispo de Chieti, Laudulfo, e por bula pontifícia emitida no dia 12 de maio do mesmo ano. Vale lembrar que antes destes frades, os monges basilianos eram os protetores deste magnífico milagre até 1176, e os beneditinos de 1776 a 1252. Em 1258, os franciscanos construíram o santuário atual, que em 1700 sofreu uma transformação no estilo romântico gótico para o barroco. O milagre foi colocado inicialmente em uma capela ao lado do altar principal, passando em 1636 para o altar lateral da nave, onde ainda se conserva a antiga custódia em ferro batido e a placa comemorativa. Em 1902, o milagre foi então colocado no segundo tabernáculo do altar monumental, construído no centro do presbitério. Além do reconhecimento da própria igreja de que se tratava de um verdadeiro milagre, em 1574 também a ciência se debruçou sobre o assunto. Sob o pontificado de Paulo VI, na presença do arcebispo de Lanciano Dom Pacífico Maria Perantoni, franciscano, do procurador e do provincial, assim como numerosos sacerdotes da ordem dos freis menores conventuais, dos superiores das casas religiosas de Lanciano, do prefeito e autoridades civis, judiciárias, políticas e militares, diretores de estabelecimentos culturais e de numeroso público, no dia 18 de novembro de 1970, às 9h30 da manhã, começou o grande desafio. O ostensório foi trazido para a sacristia e depositado sobre a mesa coberta com os panos brancos, os corporais, que se utilizam na missa e na exposição do Santíssimo Sacramento. O senhor arcebispo quebrou os lacres e o selo que em 1886 pusera Dom Francesco Petrarca. Então, o doutor Eduardo Linoli abriu o círculo do ostensório e o cálice, e com uma tesoura cirúrgica conseguiu cortar pequenos fragmentos, já duríssimos, do que havia sido hóstia de pão e do que havia sido vinho. Com sumo cuidado e respeito, foram levados para análise nos laboratórios da Faculdade de Medicina da Universidade de Siena, onde, com a autorização do senhor arcebispo, foram tocados, reidratados, amolecidos, cortados, triturados, moldados, liquidificados, misturados, centrifugados e etc.
Tudo havia sido planejado e milimetricamente calculado e programado. As laboriosas pesquisas começaram aquele mesmo dia, 18 de novembro de 1970, e se estenderam até 4 de março de 71. Novas comprovações para determinados detalhes aconteceram em 1981. A direção dos trabalhos ficou a cargo do professor Dr. Eduardo Linoli, que já citei, docente de anatomia e histologia patológica e de química e microscopia clínica, e diretor clínico dos Hospitais Reunidos de Abruzos. Contava com a colaboração do professor Dr. Ruggero Betelli, docente de anatomia humana normal, que dirigiu as análises clínicas realizadas nos laboratórios, e pelos especialistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Siena. Das análises médicas e conclusões científicas foram lavrados relatórios detalhados, publicados em livros com 26 reproduções fotográficas das radiografias e dos exames microscópicos. Os originais das análises e relatórios científicos, assim como o material restante e instrumentos utilizados, foram entregues e se conservam no arquivo do santuário. Fizeram-se 4 cópias dos relatórios. Uma foi entregue ao Papa Paulo VI, outra ao arcebispo da diocese, uma terceira à Cúria Geral dos Franciscanos e uma quarta à Cúria Provincial de Freis Menores Conventuais da província de Abruzos. As conclusões científicas foram proclamadas em reunião pública solene na Universidade de Siena. E as conclusões que, como foi dito, foram procedidas com absoluto rigor científico e documental, afirmaram que a carne é carne verdadeira, o sangue é sangue verdadeiro, a carne e o sangue pertencem à espécie humana, a carne pertence ao coração em sua estrutura essencial. Na carne estão presentes em secções o miocárdio, o endocárdio, o nervo vago e, pela expressiva espessura do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo. A carne e o sangue pertencem ao mesmo grupo sanguíneo AB, o mesmo grupo sanguíneo encontrado no sangue preservado no Santo Sudário. Esse grupo sanguíneo foi muito comum entre as mulheres judias naquela região, na época de Cristo. Sabemos que do corpo de Maria foi gerado o corpo de Jesus. Tirem suas próprias conclusões. Continuando, no sangue foram encontradas as proteínas normalmente existentes nas proporções percentuais idênticas às encontradas no sangue normal fresco. Isso mesmo, o sangue estava coagulado, mas preservava a composição de um sangue que circula nas veias e artérias de um ser humano vivo. Em outras palavras, se trata de carne e sangue de uma pessoa viva, pois esse sangue seria o mesmo caso tivesse sido retirado naquele mesmo dia de um ser vivo. No sangue foram encontrados também os minerais cloro, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. São conclusões impressionantes. Também os cientistas deduziram que a conservação da carne e do sangue miraculosos, deixados em estado natural durante 12 séculos, expostos aos agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constituem um fenômeno extraordinário, um fato inexplicável, mais um milagre. Um fato interessante: antes mesmo destas conclusões serem conhecidas oficialmente, os peritos Linoli e Bertelli, no fim de suas análises, enviaram aos padres franciscanos de Lanciano o seguinte telegrama, que dizia: "E o Verbo se fez carne". Estas palavras, vindas de 2 renomados cientistas, nada mais são do que um atestado de fé. Outro detalhe inexplicável: pesando-se as 5 pedrinhas de sangue coagulado separadamente, e todas são de tamanhos diferentes,
cada uma delas tem exatamente o mesmo peso das 5 pedrinhas juntas. É o que chamamos de milagre do peso. Deus parece brincar com o peso normal dos objetos e também confirmar uma verdade essencial da presença real de Jesus na Eucaristia. Se você comungar uma gota de vinho consagrado ou uma hóstia completa, intacta, consagrada, estará comungando de Jesus ressuscitado por inteiro. Traduz do documento sobre as verificações de 1631. Por ser um tanto comprido, só lerei o referente ao milagre complementar, o milagre do peso. Abre aspas. São 5 as partes daquele sangue, desiguais e de diverso tamanho. Não obstante, ó maravilha, havendo sido pesados com a balança do arcebispo, que era Frei Antônio de San Michele, aconteceu que tanto pesava uma quanto todas, tanto 2 quanto 3, tanto a maior quanto a menor. As observações foram repetidas e o milagre do peso confirmado perante autoridades em presença de numeroso povo, em 1636, sob o comando do arcebispo Rodrigues, espanhol. Foi gravada uma lápide de mármore. Atualmente, essa epígrafe está junto ao lado esquerdo de quem entra na porta da igreja de São Francisco. Eis a tradução do texto completo. Pelo ano 700 do Senhor, nesta igreja, então, sob o título de São Legunciano, dos monges São Basílio, um monge sacerdote duvidou se na hóstia consagrada estaria realmente o corpo de nosso Senhor e no vinho o sangue. Celebrou missa e, ditas as palavras da consagração, viu a hóstia feita carne e o vinho sangue. Foi tudo mostrado às pessoas próximas e depois a todo o povo. A carne está ainda inteira e o sangue dividido em 5 partes desiguais, que tanto pesam todas juntas, quanto cada uma por separado. Hoje se observa do mesmo modo nesta capela, feitas próprias expensas de Giovanni Francesco Valseca, o ano do Senhor 1636. Meus irmãos, este milagre é impressionante. Trata-se de um milagre que desafia a ciência e confirma a tese dos santos padres de que Jesus está realmente presente na hóstia e no vinho consagrados nas missas de todo o mundo. Tal milagre desafia a ação do tempo, desafia a lógica humana e se apresenta como a prova mais viva das próprias palavras de Cristo. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nessa primeira figura, vemos o aspecto histological total de uma amostra da carne com fibras, com a mesma orientação longitudinal que ocorre nas camadas de superfície exteriores do coração. Na segunda figura, vemos algo que pode ser muito próximo, uma filial do nervo vagal. Comprova, em outras palavras, através de microscópio, que a carne pertence ao coração em sua estrutura essencial. Na terceira figura, evidencia-se o aspecto áspero do endocárdio. Na quarta, vemos 4 mini-figuras que exibem os testes reativos que comprovam que o sangue pertence ao grupo AB. E por fim, nesta quinta imagem, atesta-se o teste padrão chamado electrophoretic de proteínas de sangue, ou simplesmente o fotômetro de Cromoscan. Comprova que o sangue está vivo, fresco, o que é mais uma impossibilidade natural. Todos os aspectos no milagre falam bem alto contra qualquer suposição de fraude em séculos passados. Frisa o Dr. Linoli, abre aspas, excede no meu estrito dever, mas se insere na complementação do estudo uma reflexão. Estes estudos tornam sem fundamento a hipótese de um truque. Só uma mão expert em dissecação anatômica, impossível a tal grau e com instrumental indisponível em séculos, haveria podido obter de uma víscera côncava uma fatia uniforme, como ainda se vê na carne, e tangencialmente à superfície da víscera, como se deduz do
prevalente decurso longitudinal dos feixes das fibras musculares, visíveis em muitos pontos dos preparados histológicos. Enquanto ao sangue, se retirado de um cadáver, rapidamente se teria alterado por decomposição líquida e putrefação. Fecha aspas. Em outras palavras, não há absolutamente nenhuma substância, nem indícios de preparação nenhuma, nem moderna nem antiga, nem natural nem artificial, em ordem à conservação. Trata-se de carne e sangue incorruptos e endurecidos, mas no seu estado absolutamente simples, natural. É incrível. Essa contradição é muito importante no papel de sinal deste milagre. Assim como após a consagração, sob as aparências de pão cozido, morto, Jesus Cristo está vivo. Assim a carne e sangue endurecidos durante séculos, aparentemente mortos, na realidade são carne e sangue vivos de Jesus Cristo. Em 1973, o Conselho mais elevado da Organização Mundial de Saúde apontou uma comissão de cientistas para verificar as conclusões do doutor italiano. O trabalho durou 15 meses, com um total de 500 exames. As conclusões foram contundentes e confirmaram os estudos de Linoli. O extrato dos trabalhos científicos da Comissão Médica da OMS foi publicado em dezembro de 1976 em Nova York e em Genebra, confirmando a impossibilidade da ciência de dar uma explicação a esse fenômeno. Quantas heresias têm sido ditas contra a ressurreição de Cristo, contra a figura histórica de Jesus e contra a Eucaristia. A história confirma que Jesus é tão real como qualquer imperador romano, e a ciência vem em nosso socorro. A ciência, diante daqueles que negam a presença real de Cristo na Eucaristia. Foi verdadeiramente na carne que o Cristo morreu, e foi verdadeiramente também na carne que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E a mesma carne, verdadeira carne, nos é dada vida na Eucaristia, para que possamos viver exatamente da vida de Cristo. Não é a carne de um distante cadáver, mas uma carne animada e gloriosa, ressuscitada. Portanto, vendo a hóstia consagrada, podemos dizer como o apóstolo Tomé, 8 dias antes da Páscoa, quando colocou os dedos nas chagas de Cristo: meu Senhor e meu Deus. Eu gostaria ainda de meditar sobre um último detalhe deste milagre: a carne que está no ostensório. Lá em Lanciano, é a carne do coração. Não é a carne de qualquer parte do corpo adorável de Jesus, mas a do músculo que propulsiona o sangue e, portanto, a vida ao corpo inteiro. Do músculo que é também um símbolo mais apropriado do amor do Salvador por nós. Quando Jesus se entrega a nós na Eucaristia, é verdadeiramente seu próprio coração que Ele nos dá a comer. É ao seu amor que nós comungamos, um amor manso e humilde, como esse coração mesmo, um amor poderoso e mais forte que a morte, e que é o antídoto da morte física e espiritual que carregamos em nossa carne de pecado. A Eucaristia é, na verdade, o dom por excelência do coração de Jesus. São João nos diz no começo do capítulo 3 do seu Evangelho, antes de nos falar dos preparativos da última ceia de Jesus: tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou até o fim. Não quer significar que seria até o fim de sua vida terrestre, mas que Jesus nos amou apaixonadamente até o extremo. Esse amor conduz Jesus até a cruz e se torna hoje presente sobre nossos altares, em nossos sacrários e quando comungamos em nossos corações. Em nossos corações, Jesus nos arranca da morte eterna e nos faz participar da sua vida divina. Tudo planejado por seu sagrado coração, nos mostrando seu amor sem limites por cada um de nós. Não nos esqueçamos desta impressionante verdade. Na Eucaristia,
eu recebo Cristo todo inteiro, mas é verdadeiramente que se dá e que eu como, que eu realmente, substancialmente, me alimento. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho exaustivo, tem muitas informações científicas, inclusive, sobre o milagre eucarístico de Lanciano. Espero que vocês tenham se deliciado com esse maravilhoso milagre, com esse presente que nosso Senhor, amor e misericórdia eternos, nos concede. Se vocês tiverem algumas dúvidas, coloquem aí nos comentários. Se de repente não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, vê de novo. Enfim, se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.